agradecendo a todo mundo que está online. A gente está começando mais uma meta conversa, a segunda, e na verdade só com pesos pesados. Primeiro com o Paulo e agora com o grande Rock Pinel, que tive o prazer de ser colega na faculdade, já fazendo um pouco de spoiler no mestrado também. E vou dar para poder se apresentar um pouco mais, vou passar a palavra para o Rock para dar um mini resumo do perfil e do currículo. Tá legal, vamos ver. Graduada da FRJ, também com o Felipe, mesmo dia, por sinal. Mesmo dia. E também concursei, fiz o mestrado também na COP, na FRJ. Terminei, acho que em 2012, se eu não me engano, quando então mudei para os Estados Unidos. E daqui estou no mercado americano desde então, 2012, 2013. Trabalhando com desenvolvimento de software, primeiro numa empresa focado em aplicativos para construção e agora em e-commerce. Na verdade, a gente até trouxe o Rock, porque muitos alunos nossos vêm perguntar sobre como é o mercado lá fora, e muita gente tem o receio do que eles aprendem aqui é diferente do que eles cobram, ou eles aprendem, o pessoal do universitário lá fora aprende de forma diferente, alguma coisa do gênero. E a ideia é a gente puxar esse assunto dessa experiência do rock no mercado norte-americano, né? Na verdade, especificamente americano, mas eu acho que dá para englobar como norte-americano. Mas assim, eu tenho um ritual com os alunos, Rock, que pela até nossa turma, que foi bem diversa, e eu acabei descobrindo muita curiosidade dando aula dos primeiros períodos, e cada um entrava com um objetivo totalmente diferente do curso. Então, até para iniciar, e eu não sei a resposta até dessa, uma das poucas perguntas que até não sei a resposta, por que você entrou lá no curso de computação? Ixi, Esse aí é puxar bem do passado. Curioso, isso começou quando eu comecei a me envolver mais com, incrível que pareça, com animes. Isso foi no terceiro ano, um pouco antes. E a comunidade de anime no Brasil na época era muito envolvida com o Wiki, o famoso predecessor do Slack. E então a comunidade era muito forte em IRC e você tinha opções de vários clientes para a comunidade IRCs e alguns deles permitiam que você fizesse uma pequena programação client-side com vários scripts. Para o Windows você tinha o Mirk, que tinha o Mirk Script. E mexendo um pouco, com um pouco de ajustes aqui e ali, isso foi ficando muito legal. E eu fui curtindo, vendo como é que isso poderia funcionar. Aí na época eu tinha um conhecido que já trabalhava com desenvolvimento de software. Inclusive ele trabalhava já naquela época, 2003, de casa, que era diferente para o momento e parecia algo interessante. E eu pensei, por que não? Vamos sentar a computação e vamos vestibular. Mas o que você esperava nessa época, pior que agora, quando você falou, eu realmente lembrei dessa história do Mirk. Que você era o script. Porque é verídica. Sim. Mas você pensava que quando você, antes, lá no segundo grau, você pensava exatamente o que o curso te atenderia? E quando você fez o curso, realmente te atendeu ou mudou um pouco durante o curso a sua visão? Mesmo tendo conhecido alguém que já trabalhava com isso na área, eu vou te dizer que eu fui bem inocente para o curso, eu não sabia de todo o foco matemático ou como digamos, a programação em si poderia ser transmitida, não dizendo que todo o cientista computacional, bacharel, sai para programar, isso não é verdade. Mas, eu tinha pouco conhecimento de como seria abordado. Mas isso nulo. te agradou?
No Em início partes, pode ser triste, depois ficou legal. não, no início foi bem pesado e eu acho que acho que tá bem perto da descrição do primeiro episódio de vocês, aquela Uhum. introdução de cálculo, a introdução da geometria analítica, outras coisas mais, né, nesse contexto. E se você está esperando só programação, você só tem uma disciplina, você estaria fazendo programação e muitas vezes só no papel. Todo mundo passou por esse susto, eu acho. Então, isso foi diferente, mas ajuda a criar aquela mentalidade de análise, de investigativa, e você aprender a aprender, que eu acho que é o principal daí Uhum. do curso de graduação para mim. Ele te ensina a aprender e você sai dali já capacitado para poder dominar outras linguagens, porque linguagens estão sempre surgindo e você não devia ficar preso só uma. Como o próprio Acho Felipe que falou, né? saber dominar os assuntos, eu acho que é algo que os cursos de graduação no Brasil fazem muito bem. Então puxando esse gancho, né, da graduação, assim, da preparação, tipo, tem essa história legal, então você acha que só a graduação era suficiente para você seguir, assim, para o mercado tranquilo, ou você precisava de mais conhecimento, se você achou que talvez não te desse, né, uma segurança tão grande para ir para o mercado, né? Eu diria que só a graduação, tendo a visão de quem fez o mestrado também, diria que só a graduação seria suficiente para ser no mercado, especialmente se for desenvolvimento. É inclusive possível ir para o mercado sem ter graduação, mas é mais desafiador, porque muitas vezes a pessoa vai ter que aprender ser autodidata em muitas dessas disciplinas computacionais. Então, porque a linguagem de programação é só uma parte do que a gente faz. E a graduação realmente alavanca isso um pouco, né? Porque você está confinado naqueles 4 anos e meio ou 5 anos, só dedicados àquilo, e realmente ajuda. E, assim, você... Não, eu ia fazer um adendo aqui. Agora eu lembrei uma conversa que eu tive contigo, que você falou até que o mercado, assim, já passando para frente, o mercado americano estava até passando à frente em relação à questão da graduação, né? Isso é uma coisa um fato bem interessante. Isso é algo muito frequente agora. Muitas posições sendo ofertadas e você nem ter comentário sobre a exigência de bacharel ou de alguma formação específica. E isso passa a ser analisado no processo seletivo, e se você for realmente estiver capacitado para aquela posição, por que não? Okay. E eu também vi isso, eu acho que tem várias pessoas que apoiam essa visão, até o próprio Elon Musk, eu acho. Mas essa transição, assim, né, como você citou, que você foi pro mestrado, você já tinha isso na sua cabeça? Foi uma coisa assim que foi uma transição tranquila, você já tinha esse objetivo, ou foi algo que foi acontecendo, você caiu lá dentro e... Acho que foi os dois. Não sei se isso acontece com todos, mas foi o meu caso. O Felipe talvez nem tanto, que ele sempre já inclinou um pouco para academia. Mas para mim eu já trabalhava nesse momento com desenvolvimento de software pela Coptech, que é um braço, uma fundação, um braço da Cop. Então eu estava muito próximo do pessoal da pós-graduação, e eu meio que vi aquilo como uma continuidade, uma possibilidade de continuar a fazer o que eu já estava fazendo, os projetos que eu já tinha, e também aumentar a capacitação. Uma parte de mim me indicava que no mercado tão competitivo nosso, por que não fazer um mestrado e ter isso também como parte do conhecimento e de experiência. É uma experiência diferente da graduação, principalmente para mim, no sentido de pesquisa, de saber escrever, de poder aumentar a comunicação. Acho que foi uma das grandes coisas que eu aprendi com o mestrado. Na verdade, eu vou até estragar um pouco essa parte bonita. Eu acho que também foi você falou que, no teu caso, que foi mais ou menos pensado, mas a gente estava um pouco perdido, no meu caso, tá? Eu acho que a gente estava um pouco até perdido, assim, se a gente ia para
Eu lembro muito bem, né, o pessoal da nossa turma, até alguns estão aí no chat, e a gente ficava muito assim, e será que a gente vai pro mercado? Se a gente vai pro mestrado? E acabou que o mestrado foi mais um tempo de 1 ano, 2 anos, no meu caso não, foi a exceção, que para pensar, né, do que a gente ia fazer, né. Então, no momento parecia algo que você tinha a possibilidade de continuar trabalhando, continuar a desenvolver, estar parte do mercado e, ao mesmo tempo, ter mais tempo para pensar e ainda adquirir mais conhecimento nessa área, É, aumentar a capacitação. sim. Mas acabou sendo bem diferente, porque a gente viu um lado que na graduação a gente acabou não pegando, né. Sim, sim. Acho que eu tive pouca participação de pesquisa e, como o pessoal falava muito, PIBIC ou iniciação científica na graduação. Então, eu não vi muito essa parte de como realmente trabalhar com artigos e tal. Isso é o que veio forte para mim no mestrado. E a gente acabou escrevendo vários. Isso me ajudou mesmo a formalizar, inclusive, a ser mais proficiente em inglês, escrita inglesa, porque geralmente essa é realmente a linguagem que você acaba escrevendo, porque você vai querer publicar fora do Brasil ou em meios que são internacionais. Então, isso também foi interessante no mestrado. Sim. Cara, e assim, uma das razões do MetaTalk, Metaconversa, são por duas pessoas, algumas pessoas, e uma delas até inclusive o Rock. E eu acabo usando muita história de colegas para poder exemplificar, porque eu fui pro lado da academia e fui explicar e passava as histórias que aconteciam. E uma das histórias que eu lembro muito bem, que eu falava muito para os meus alunos, é uma história sua que foi durante o mestrado. E você fez uma jornada, eu acho que até mudou um pouco até a visão, e eu não sabia que essa jornada poderia acontecer, que foi do banco. Então explica pra galera assim, quem foi o meu aluno mais antigo, eu contei essa história pra todo mundo, contava pra estimular a galera pra poder fazer, mas pra galera que não saiba, o que é o banco que eu tô exemplificando. Então, no mestrado, pelo menos o nosso mestrado na COP, no PESC, você geralmente entra no mestrado, talvez trabalhe na COPTEC ou não, e termina. Você não tem, assim, possibilidades muito grandes de, a não ser que você procure, de fazer algo como um estágio. Porque as pessoas geralmente atrelam estágio às pessoas que fazem graduação, não pós-graduação. Mas aqui fora, por exemplo, é muito forte essa ideia de fazer estágio na pós-graduação. Você tem, inclusive, pessoas que fazem doutorado. Então, você tem estágios de verões que duram 3 meses. E foi isso que aconteceu comigo. Então, no meu segundo ano já no segundo ano de mestrado, no segundo ano de mestrado, eu vi essa possibilidade de fazer um estágio. E aí eu comecei a procurar saber mais e fiz essa aplicação por volta de janeiro desse ano, foi 2011. Mas eu nem cheguei a comentar com o meu orientador, porque eu achei que não fosse algo que fosse acontecer. Era uma organização internacional daqui dos Estados Unidos, a sede fica nos Estados Unidos, mas ela, assim, faz parte, vou dizer que ela pertence, mas ela incorpora vários países da América Latina, é o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele tem esse programa de estágio que acontece 2 vezes por ano, uma vez no verão e outra no inverno. O de verão é o mais popular, então ele começa mais ou menos em junho e pode ou não ir até agosto. Geralmente com certeza 2 meses, mas pode ser estendido até 3 meses. Então eu apliquei para isso em janeiro e o processo é aberto para qualquer país membro do grupo, qualquer pessoa pode participar. E eu apliquei na competência de computação, não necessariamente desenvolvimento. Aí, por volta de abril, eu estava até viajando na época, não estava esperando comunicação nenhuma, e aí veio esse e-mail de alguém que estava interessado em ter alguém de computação como estagiário na área dele, na diretoria deles. E eu acabei conversando com a pessoa gostou do que eu tinha a oferecer, e aí concordamos, então, nesse estágio. A partir desse momento, eu já
quase tinha concordado em fazer, mas eu fui falar com o meu orientador e ele também deu super apoio. Isso até então acho que eu só conheci uma pessoa que tinha feito fora na COP, fora de COPTech, que tinha feito um estágio desse tipo. E Não, mas isso aí, no banco ou estágio... não, estágio em geral, não no banco. Acho que no banco nenhum deles. Eu não conheço mais ninguém do programa que tenha feito. Parado bem diferente. Mas foi legal. Foi de junho até agosto em Washington, D.C., aqui nos Estados Unidos, e você tem a possibilidade de trabalhar com pessoas de diversas nações e lidar com problemas diversos, dependendo da diretoria que está alocada. No meu caso, tinha um pouco de desenvolvimento, mas tinha também um pouco de gerenciamento de dados. Eu ajudava o pessoal a mexer com a base de dados deles no Salesforce, então eles têm um pouco de programação envolvida dentro do Salesforce, usando a linguagem deles interna. E foi bem interessante. Parte de estágios também é a questão de criar conexões, de conhecer pessoas e conectar em geral. Então isso foi muito bom. Só para eu saber, assim, que eu acho que você não comentou, essas oportunidades elas são focadas mais na pós ou o pessoal da graduação pode fazer tranquilo também? Olha, a maioria das pessoas eram de pós-graduação e eu conheci talvez um ou dois de uns 35 que não eram. Uhum. Então, acho que depende de quem está procurando pessoas. Da área, assim, né? mas isso também acontece anualmente, né? Em tempos em tempos vão renovando, então deve passar bastante gente lá, né? Isso, você submete para o banco, que é bem grande, e eles têm esse grupo de currículos para revisar, e as pessoas de cada departamento falam se eles estão dispostos ou não a ter estagiários, e que tipo de estagiários estão procurando. A economia, ciências políticas, tradução, computação, e aí eles tentam fazer um matching e daí processar a fila de currículos. Mas essa experiência te deu, como posso dizer, coragem para depois, nos próximos passos? Deu experiência e falou assim, não, é tranquilo ir... Deu experiência, foi também aquele teste de saber, você realmente consegue se comunicar, pelo menos profissionalmente em uma outra linguagem e lidar com problemas que não são assim do seu domínio inicial, porque eu estava mais lidando geralmente com desenvolvimento, eu estava agora lidando com pessoas, com bases de dados diferentes e foi interessante. Com pessoas diferentes. E deu uma noção sobre o que seria a cultura americana, ou o que seria trabalhar por aqui, com uma ideia. E se você realmente quisesse, no caso foi o que eu acabei fazendo depois, dava aquela impressão também para outras pessoas que fossem te contratar no futuro, que você já consegue performar num país que não é o seu, que você já seria um bom candidato para empresas deles também. Entendi. Mas isso... Aí como foi a história, assim, pra ver, conta pra galera, de realmente... Porque aí teve o mestrado, né? Aí voltou pra poder concluir. Mas o que te fez sair do país? Assim? Porque a situação na época era bem diferente da situação atual, né? Naquela época, então, as pessoas não estavam com esse êxodo que a gente tem visto agora, infelizmente, na nossa área de tecnologia. Tá bem alto. Mas em 2012, eu diria que a economia brasileira ainda estava um pouco estável, você tinha ainda os programas fortes de Ciência Sem Fronteiras, então as pessoas geralmente saíam, mas saíam no sentido de voltar porque elas estavam fazendo um estágio ou um sanduíche fora do Brasil. E a minha esposa queria fazer doutorado fora do país, queria fazer nos Estados Unidos específico, na área de saúde biomédica, que é bem forte. Então ela estava com essa visão e ela conseguiu ser aceita e eu acabei vindo com ela, que é um pouco diferente de quem geralmente vem para os Estados Unidos como trabalhador. Eu não vim como trabalhador, eu vim como seria um dependente de aluno internacional. Então você já não cai naquela
fila de pessoas que estão tentando aplicar para o número limitado de vistos de trabalho, que é o grande desafio para quem quer vir para o mercado dos Estados Unidos atualmente. Eles só liberam o que... Vistos tradicionais, né, são 80 mil por ano. 60 mil, 60 mil se você não cursou aqui, mas se você fez algum tipo de curso nos Estados Unidos, você tem direito a um extra de 20 mil vistos. Participar de 20 mil vistos. Verdade. E então, assim, dado que você conseguiu chegar lá e, né, foi nesse esquema, como é que foi o processo, assim, para você poder trabalhar e tudo mais, só pra gente entender também. Isso. Então, esse visto em específico é o visto J. Ele é um visto peculiar. Ele não é o visto tradicional de estudante também, que seria o F. Desculpa aí os acrônimos, mas eles... eu já tentei desistir de decorar isso. A lista é extensa e essa realmente é a terminologia utilizada. Então, você tem o F, que é o visto tradicional de estudante, o J, que é esse visto de chama exchange, troca de conhecimentos entre alunos internacionais, pessoas que são de passagem pelos Estados Unidos. E quando você é o titular do visto, você é o número 1. Então, eu, no caso, era o J2. E o J2 você não tem permissão de trabalho nos Estados Unidos. Ah, caramba. Então, quando você chega, você pode pedir ao país para te prover essa permissão de trabalho. Então, ao chegar, você, depois de 2 semanas, tem direito de fazer esse pedido. E esse pedido pode levar até 3 meses para ser processado. Então, acho que o meu durou uns 2 meses. Aí eu recebo uma carta em casa falando que agora eu poderia começar a trabalhar. Uhum. Então, você tem essa autorização especial, e foi quando eu comecei a realmente procurar. Eu estava, nesse momento, morando no norte da Flórida, e a Flórida não é como, digamos, o Vale do Silício, que você tem tantas opções assim, e trabalho remoto, mesmo em 2012, 2013, não era tão forte como agora, especialmente agora na pandemia, tá quase tudo assim remoto. Então eu comecei a expandir, assim, comecei a procurar na cidade que eu estava, que chama-se Gainesville, e expandindo para outras cidades regionais, algumas que as pessoas conhecem como Tampa, que é conhecida, Orlando, Jacksonville, que é menos conhecida, mas também é grande. E acho que não demorou muito, eu diria um mês e meio, já comecei a fazer entrevista, ter ofertas, e trabalhando com as ofertas, escolhi ficar mesmo na cidade que eu estava, trabalhar com uma empresa lá, e fiquei com eles durante um bom tempo, há 7 anos e meio, eu acho. Caramba! Na verdade, essa é até uma das histórias que eu conto para os meus alunos, assim, na época, quando você estava procurando emprego, você pode até contar melhor, que você foi para um prédio, aí fez entrevista, desceu, e já te ligaram e falou, cara, você quer agora? Aí você foi para outro prédio, foi? Foi, esse emprego que eu eventualmente aceitei. Eu fiz a entrevista, eu estava dirigindo para casa, cheguei em casa, quando estava abrindo a porta, ainda com a chave na mão, recebo a ligação. Então, quando você poderia começar, será que você pode me prover o seu número aqui, tipo, como se fosse o CPF brasileiro, para poder fazer a investigação criminal sua, para ver se está tudo certo, e vamos nos falando. Aí, claro, você nunca responde sim, você tem que pensar a respeito, né, e analisar tudo, e talvez seja necessário fazer uma negociação também do salário. Né? Aí você foi para outra e fizeram a mesma coisa. Eu fiquei feliz para alguém que realmente estava entrando no mercado, e que a única oportunidade que teve foi um estágio no ano anterior, 2011, então foi gratificante ver que a gente, mesmo estrangeiros, com a formação que nós temos, que ainda somos realmente apreciados em outros mercados, mercado norte-americano, e que nós temos a contribuir. Eu acho que isso tem se mostrado cada vez mais com o número também de brasileiros que tem feito sucesso fora do Brasil também. Situação excelente, né? Recompensadora, assim. Mas no início tu sentiu que teve algum preconceito em relação à equipe, ou você sentiu que faltava alguma coisa que a graduação
não te deu? Ou alguma formação que precisaria? A sua formação era diferente dos demais colegas de trabalho? Olha, não, para falar a verdade, eu sempre me senti assim, que não somente eu tinha o conhecimento todo que estava sendo exigido ali, mas que eu tinha as fontes e oportunidades de aprender. Mas não é porque eu estava faltando a base, mas é só porque às vezes eu estava, no meu caso, fui trabalhar com uma tecnologia que eu realmente não utilizava, uma linguagem, um framework que eu não tinha conhecimento. Para essa empresa, nessa época, era Ruby and Framework Ruby on Rails. Eu trabalhava com isso, trabalhava com Java e JE. E acho que a gente aprende a aprender, né? Então, Mas teve algum preconceito com os demais colegas? Era tudo não, americano ou era igual Não. essas empresas tipo a Amazon que possui... não, a empresa é pequena, né? Eu diria que 300 funcionários, então você tem assim você tem um grupo de pessoas, ou falar que a maioria é americano, sim, é americano porque também a cidade é pequena, mas você tem também pessoas, alunos internacionais que acabaram ficando no país e juntando, trabalhando com a empresa, então o ambiente acaba sendo um ambiente multinacional, multicultural. Entendi. Então, Não, Mas nem todos da computação. Nem todos. esse não. Nem todos. Eu trabalhei com pessoas que, na verdade, fizeram engenharia elétrica, 3 pessoas de engenharia elétrica, um que fez física, por exemplo. Então, você tem sempre uma diversidade por aqui. E outros que não acabaram nem se graduaram, né? Ou largaram ou realmente nunca fizeram. Então, eu ia te perguntar, assim, na próxima transição, né? Você falou que ficou 7 anos e meio nessa empresa. E, assim, o que te levou a trocar, né? Tipo, porque agora você tá no Canadá também, né? Não, eu Não? continuo nos Estados Ah, eu Unidos achei que você tinha ido pro Canadá e voltado, alguma coisa dessa. não, em 2000 vou pegar as datas erradas aqui, mas acho que foi Não tem problema. 2017, vamos ver. Uhum. Minha esposa terminou o curso que ela estava fazendo, Ah, então a gente está falando de uma cidade pequena que talvez não tivesse ou não tinha realmente as oportunidades que ela gostaria, e aí nós nos mudamos para Pensilvânia, para outro Pensilvânia é legal. estado, Uhum. mas eu continuei com a empresa, então eu já transitei para esse período para trabalho remoto, então Tá. eu tenho trabalhado de casa desde então, antes mesmo da pandemia começar, Uhum. e eu continuei com a empresa e fiquei com eles até ano passado. Mas você foi o primeiro a inaugurar o home office da empresa? Porque Não, eles queriam te fui o manter? terceiro. Fui o terceiro, e eles realmente tinham interesse em manter. E naquela época, a ideia era fazer mais com pessoas que já estavam trabalhando com a empresa há algum tempo. Então, geralmente não havia contratação de remotos. Geralmente são pessoas que já estavam com a empresa há alguns anos, pelo menos uns 2 ou 3 anos, que acabavam por algum motivo transitando para remoto. Mas acabou que a empresa ajudou bastante também, em outro sentido, para você se manter lá, né, nos Estados Unidos. Através da empresa foi que eu consegui a residência nos Estados Unidos, e é nesse ponto que, de forma curiosa, o fato de ter feito mestrado também ajudou. Acho que foi a parte que até agora, assim, ajudou naquele ponto de comunicação, de aprender um pouco mais, ou a ênfase um pouco mais em algumas áreas, porque o mestrado você acaba se dedicando a uma área específica, mas ele volta agora também para te classificar como uma mão de obra mais especializada. Então, em certos países, como aqui, você tem um processo migratório que às vezes dá uma prioridade para aquela mão de obra que pode ser classificada como não é um termo para isso, mas mais seria mais escassa. Mais escassa, ou talvez, dependendo da É mais situação. especializada mesmo. Não, é mais especializada. Acho que eles chamam de high skilled. Então, não é tão alto como se você tivesse um doutorado ou tivesse N artigos publicados,
esse é o que eles chamam de categoria 1, mas com um mestrado, por exemplo, um tipo de pós-graduação, você pode entrar numa categoria 2. E geralmente, só com a graduação, você vai para o que eles chamam de categoria 3. O brasileiro isso não muda muito, mas muda um pouco com os tempos. Então, digamos que com essa categoria 2, o meu fosse sair hoje, a minha residência fosse sair hoje, mas você, se fosse a 3, seria daqui 6 meses, por exemplo. Entendi. Eu sei que não Ou é mais. o tópico assim da conversa, mas eu vejo muito aluno perguntando, até por curiosidade, para você, qualquer um pode pedir residência ou você precisa de um sponsor atrás? Ixi, Só explicando, talvez eu usei o termo, o sponsor seria alguém, uma empresa, para poder financiar, no caso, a residência, pra galera que não sabe. eu acho. Assim, eu posso tentar dar uma ideia, mas realmente verifique os meios oficiais ou os advogados com relação a isso, mas geralmente para residência você tem a possibilidade de fazer a tal da loteria, então você pode se candidatar para essa loteria que eles tiram tantas pessoas por ano, acho que inclusive por região ou por país, eu não me lembro quais são os detalhes disso. Você tem a patrocinada pelo seu trabalho, então é um processo longo, é um processo que demora mais ou menos uns quase 2 anos, no mínimo 2 anos, eu vou dizer, para certos países, e para 3 ou 4 específicos pode ser que demore até 12 anos. Caramba. O Brasil, 12 anos. 12 ou mais. Nossa. Para o Brasil, felizmente, ou não, nós estamos nesse grupo que demora menos. Então, o seu empregador, ele teria que, digamos, ofertar o seu trabalho, realmente fazer uma oferta pública desse trabalho em vários meios, internet, jornais e tal, e manter o histórico de candidatos que enviaram currículo candidataram para essa posição. Então, eles têm que basicamente comprovar para o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos que a sua vaga é uma vaga que eles não conseguiram preencher com alguém já qualificado para trabalhar no país. Então, só a partir desse momento que eles podem partir para a aplicação da residência para você. Então, essa residência, através do empregador, é uma residência que tem vários pontos que tem que preencher antes mesmo de chegar na aplicação da residência. É complicado mesmo, mas eu acho que como a área de computação está bem precisando de demanda, não só no Brasil, no mundo inteiro, acaba ajudando um pouco, né, no processo. Sim, ainda mesmo aqui, mesmo durante essa pandemia que a gente tem vivido, ainda tem sido uma área de demanda alta. Então, você ainda tem um mercado quente para a computação. Isso não necessariamente do Silicon Valley. Não necessariamente, E um outro meio que você poderia ter de aplicação de residência é a autoaplicação. Digamos que você já esteja aqui no país e você comprove os benefícios de você ter a residência, benefícios para o país de que você seja um residente. Um exemplo fictício, digamos que você seja uma pessoa da academia com N publicações, mesmo no topo da sua área, é fácil, talvez, através dos seus citações ou outras coisas mais, comprovar essa sua influência na área e mostrar para eles que seria bom te manter por aqui, porque você seria capaz de trazer tantos benefícios de pesquisa, de resultados para o país. Ainda mais com high skill, né? Fica mais fácil ainda mostrar. Até se você for empresário, tiver negócios no país, né? Se você garantir lá que você emprega tantas pessoas, tem umas regras lá legais também. Tem outros detalhes que eu não sei específico, mas tem um número de pessoas contratadas, mínimo de investimento. Isso. Acho que se você investir até $500 mil, tem umas coisas assim bem... Isso. Acho que é por volta disso. E entrando nessa parte mais do seu trabalho e tal, né, que você falou que trocou agora, né, você foi para uma empresa enorme, então, né, saiu da empresa
menor, né? E foi para uma empresa muito grande, né? Já tamanho bem diferente. E como é que você sentiu algum impacto nessa transição? Como é que chegou nessa história aí? Tipo, a oferta chegou até você ou você que procurou a oferta? Como é que foi assim? Foi uma mistura, foi mais algo que chegou em mim durante essa pandemia. Você acaba conversando com pessoas e aí teve esse amigo meu que chegou e falou: olha, a gente tá precisando de uma pessoa para trabalhar por aqui e eu acho que o seu perfil é bem o perfil que a gente está precisando. Você tá a fim de escutar o que a gente tem para oferecer e quais são os desafios que a gente tem lidado atualmente? E por que não? Vamos começar, e realmente parecia e é algo que eu tenho interesse em trabalhar e acabou funcionando. Mas foi pelo desafio ou foi realmente para fazer mudança? Foi o desafio ali do problema que eles tinham? Foi a grana. Tudo. Tudo. A possibilidade de continuar trabalhando remotamente numa empresa que eu acho que tem uma cultura e valoriza o empregador também de forma positiva, o tipo de objetivo, o que tem sido tentado resolver ou melhorar no mundo, isso também é interessante. E o desafio também, dinheiro também é bom, por que não? Claro. É porque eu acho interessante que você acabou ficando até bastante tempo e o mercado americano, o Brasil está copiando agora, eu estava até conversando com alguns ex-alunos meus e que estão chamando de pular emprego. Você fica pulando um atrás do outro para poder... Por várias razões. Né? E acabou sendo ao contrário, né? E foi o desafio ali da empresa que te puxou. Cara, eu gostava do que eu estava fazendo e foi um bom caminho dentro da empresa também. Eu acredito que para os dois lados, benéficos para mim e para eles. Então eu comecei com eles como desenvolvedor e fui subindo. O último trabalho que eu fiz com ele era de arquitetura, então eu já era arquiteto de sistemas para eles. Então a gente fazia toda a arquitetura cloud e já olhando não uma aplicação só, mas alguns repositórios, então você tem um impacto maior dentro da empresa. E isso são desafios e coisas que você vai aprendendo, então acho que foi bem uma troca mútua. E o ambiente também era bom, eu sempre gostei de trabalhar com o pessoal. E já era um pessoal que antes de remoto eu trabalhei muito tempo junto, então é uma equipe pequena e você acaba ficando bem conectado. Sim. Mas no caso agora a gente está falando da Shopify, você acabou mudando o cargo, porque lá você era arquiteto na empresa lá da Então, agora eu sou senior, né? Acho que isso parece... Então, existe essa coisa de que você às vezes tem que sempre crescer, né? Eu não concordo com isso, porque os desafios também mudam e a gente está falando também de softwares diferentes, então, de certa maneira, o que você faz de arquitetura num pode ser o mesmo que você faça de senior no outro, em certos aspectos. Ou por que não, você também não tem impacto semelhante. É uma coisa que até acaba discutindo o que é um senior, o que é... Tem até essa definição, né, que é um pouco fuzzy, né? Exatamente nesse ponto. Então, é legal e tal, olhar título, mas no fundo, ficar só preso nisso não é bom, acho. Mas nomenclatura. Mas lá agora teve um impacto, uma das paradas que eu converso muito com os alunos que eu até gostaria de ter essa experiência é essa questão de você sentir o treinamento, como é um treinamento de uma grande empresa, como está sendo essa questão agora no Shopify, tipo, é muita tecnologia, ao mesmo tempo, eu até brinco com os alunos, eu até estava dando ela essa semana, falando que dependendo da empresa você fica alguns meses só treinando o code style principalmente se você for mais novato, o code style, mas como está essa entrada na... A empresa em si, eles têm um domínio bem grande do onboarding, de recebimento e treinamento das pessoas, acho. Mas isso deve ser bem interessante. Eles ficam bem animados quando eu comento algumas coisas assim. Querendo experimentar também. Mas
Eu acho assim, tá tendo muita pergunta no chat. Eu acho que a gente poderia dar uma abertura aqui pro chat pra comentar algumas coisas. Tem muita gente perguntando várias coisas, várias curiosidades. Deixa eu voltar aqui lá pra cima. Volta na primeira lá. Que foi do... Cadê? É do inglês. Se você tem a necessidade de fazer algum teste de habilidade em inglês para fazer esse processo tanto do banco, né, quanto nos outros casos. Não sei se no seu caso se encaixa, porque você já estava lá, né, mas enfim. Não, nunca foi preciso. Geralmente, se você vê esse tipo de exigência quando está se aplicando para academia. Então, para academia, no caso, a minha esposa, ela fez o TOEFL, que é o mais pedido aqui nos Estados Unidos. E você acaba fazendo outros testes também, específicos para sua área, que é o GRE, que é assim, você faz no geral e tem ou matemática ou biologia, né? Uhum. Mas para emprego, eu não conheço ninguém que tenha feito. Acho que, talvez o pessoal do Canadá, mas se você pegar alguém no futuro por aqui do Canadá, pergunta. Mas Estados Unidos eu nunca vi, não. Eu já cheguei até a olhar as características de migração para o Canadá, assim, eles nunca pedem um teste de skill de inglês, né? Eles estão mais preocupados com se você é um high skilled mesmo, né? Não tem um... Não, mas eu acho que para você migrar precisa, para você for direto. Mas se você for para uma empresa, não necessariamente. É isso, né, Rock? Eu também, o meu processo migratório não foi como trabalhador, né? Ele foi... tá um pouco diferente. Ele é bem diferente, assim. Eu tô lembrando dos outros colegas que eles tiveram que fazer, mas porque eles estavam tentando mais de uma alternativa. Tiveram. Mas assim, isso foi por causa do Canadá. Tiveram que fazer, mas eles acabaram conseguindo por outros caminhos que não precisariam. Mas por um dos caminhos, precisaria do teste do inglês. Mas o que eu tenho a adicionar, assim, tirando a parte do teste, você tem que ter um nível de comunicação. Não precisa ser perfeito, seu inglês nunca vai ser perfeito. Eu tô por aqui há quase 10 anos e não é o nativo, não é o nativo, é bom o suficiente para comunicação, compreensão e fala. E escrita também, super importante, ainda mais trabalhando de casa. E é isso que eles querem, né? É comunicação e o foco realmente é na capacidade de resolver os problemas e lidar com o trabalho em si. Eu acho que não sei se seria tanto o seu caso, porque ele também teve aquele também nosso colega que falou que não precisaria saber tanto inglês, você precisa no mínimo para fazer a comunicação. Porque normalmente você trabalhou muito com o americano, né? Somente nessa parte da primeira empresa, né? Então você não teve esse contato com outras pessoas de outros países, tanto quanto uma empresa multinacional. Sim e não. Nesse grupo de 30 pessoas, a etnia assim, maior, ou a nacionalidade mais popular depois da americana seria a indiana. Então tinha acho que uns 5 pessoas. Você acaba lidando então com diferentes sotaques do inglês, né? Mas no fundo, depois de um tempo, você pega. Mas essa galera dominavam bem inglês ou era... Sim. Super dominado. É porque uma dos medos, assim, que eu vejo, até meu, é a questão do inglês. Se o inglês é o suficiente para poder trabalhar, para poder se comunicar, porque você fica naquela fronteira, o que é o exigido, entendeu? Então, às vezes eu tenho dificuldade de explicar para os alunos, falando, não precisa saber tanto, assim, por exemplo, se você consegue entender um filme sem precisar da legenda, é muita coisa já pro que é pedido. É muito bom. Já. Assim, você vai ter tempo para ler, né, e tal. As pessoas são, assim, no geral, pelo meu contato que eu já tive, assim, a galera é bem tranquila em saber que você não é o nativo, no caso, né? Não tem... Isso, e se a pessoa vai como trabalhador para aquela empresa, o visto de trabalho ou um programa desse gênero, as empresas que têm esses programas, elas têm também sistemas ou benefícios de ensino da língua. Então você pode, inclusive, durante o trabalho, no primeiro ano, aprimorar através de cursos à noite ou o que você queira fazer para ficar melhor no idioma.
E assim, a imersão ajuda muito também, né? Fato. A imersão ajuda demais. Aí tu chegou a fazer algum curso lá durante o início? Não, eu fiz o curso durante a graduação. Então, durante a graduação toda eu cursei, fiz um curso durante 3 anos e meio. Aí realmente dominava quando Uhum. principalmente Já quando você tinha chegou no adiantado banco. muito. Aí só foi pra ver, Banco pra conferir, também, né? lá foi bastante inglês e muito espanhol também, porque pense bem, a maioria dos países da América Latina falam espanhol, então você pode perceber isso mesmo dentro do banco. Então, foi um bom treino para o espanhol. Uma outra pergunta aqui, no caso do Pedro Iva, como você vê o profissional da área de TI americano? As diferenças das relações... Essa é uma outra pergunta. Tem em cima ali da pós-graduação ainda do Daniel. Não, não, tem antes aqui do Pedro. O Pedro fez, isso é verdade. Como você vê o profissional da área de TI americana? Ele realmente é muito bom? Ou é só de algumas universidades? Olha, o profissional que eu tenho lidado até hoje são capacitados. Você vê pessoas também que têm suas dificuldades ou não seriam tão bom. É possível vivenciar isso. Eu acho que são muito semelhantes a que a gente tem no Brasil, que a gente tem aqui. Então, depende da empresa, depende do processo seletivo, do que você acaba vendo por aí. Você vê vários aspectos. Então, não vamos achar que todos são realmente o que você espera. I don't know, Bill Gates da vida. Não, você não vai encontrar sempre um Bill Gates da vida. Você vai encontrar um Rock também, outro, ou um Felipe por aí. Então. Porque o contexto que ele está dando aqui na pergunta é questão da síndrome do impostor, porque ele diz aqui que ele não acha, a galera aqui não acha que é o bom o suficiente e às vezes deixa de aplicar para trabalhos fora do país por achar que o ensino superior é inferior. Então, não, ensino não. Todo mundo sofre disso, eu sofro disso. Eu estava falando com a minha esposa semana passada sobre algo semelhante, então vem e vai esse sentimento. Acho que não se prenda a síndrome do impostor. É algo que sempre vai acontecer. Acho que mesmo que você vá subindo na carreira ou aprendendo mais, sempre vai ter algo que você não sabe. É muito da experiência também, né? Do que você já passou para você ter confiança naquele processo, porque assim, o processo fora do país é algo intimidante, teoricamente. Né? E depois que você realmente passou pelaquela experiência e venceu de repente, isso diminui bastante, né? Que é um pouco intimidante, ainda mais numa empresa muito grande, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades é a questão, não só a parte tecnológica, é a parte humana mesmo, porque você vai tratar com pessoas de alto nível, costumes diferentes, formas de pensar diferentes, que não acontece muito aqui, porque a gente acaba sendo limitado pelo nosso contexto, né? Teve alguma história de alguma relação mais complicada por causa da forma da pessoa, o contexto cultural, da pessoa é diferente, né? Cultural. Você vê algumas diferenças culturais, sim, mas no sentido que a gente fala às vezes algo como, no Brasil o ano só começa depois do carnaval. É algo que a gente fala bastante na cultura brasileira, às vezes até mesmo no Rio de Janeiro, e não é normal ver isso por aqui, você não vê esse tipo de coisa, assim. Não dizendo que o brasileiro realmente só começa a trabalhar no carnaval, mas na verdade. Mas o ano também começa diferente, né, nos Estados Unidos. O ano começa diferente. Não é bem em janeiro. Então, tem diferenças culturais, sim, tem diferenças, inclusive, de trabalhistas. Você tem uma intensidade muito grande de trabalho também. Você não tem sistema de férias como tem no Brasil, que é imposto por lei. Aqui depende do seu contrato. Então, você tem, quando for entrar num novo emprego, sempre analisar o contrato e ver quais são os números de férias que a empresa está te dando. Eles podem querer te dar apenas 5 dias de férias. Não que você não queira trabalhar, mas ter tempo para poder descansar e voltar, relaxar e voltar a trabalhar, você ainda volta ainda mais engajado e com a mente fresca, porque não é super importante, especialmente se você tem uma família, né? Vai querer passar um tempo com eles, então sempre bom ficar de olho. Isso é uma diferença cultural. O povo acostumou com isso aqui, agora eles têm tentado
ganhar um pouco mais, né? A gente tá vendo nas notícias aí no jornal, isso você deve estar acompanhando ou não. Mas tem até as coisas mais simples, coisas que você infere que é verdade, aí lá fora não é. Então, você tem um carro, é diferente, o imposto é diferente. Você tem que meio que lidar a reaprender tudo, né? Quando você vai morar em outro país. Sim. Para a cultura americana, eu talvez esteja um pouco mal acostumado, porque com tanto de mídia que você tem no Brasil, dos Estados Unidos, você acaba vendo ou não um pouco que tem aqui, chega aqui, tá, então é mais ou menos assim como eu vi ali, funciona e tal. Eu me imagino, tentando imaginar jogado na França ou na Alemanha, eu ia me perder totalmente, porque meu conhecimento é quase nulo sobre os locais, então acho que para cá a nossa exposição é muito alta já. Mas ainda tem a questão dos estados, né? Você mesmo no outro dia, quando ele estava se mudando, falando, peraí, eu tenho que aprender aqui novamente tudo. Porque o estado mudou. Zerou. Eles têm uma certa independência, né? Então, não é que nem uma federação fechada aqui, né? Lá é um conjunto de países colados um no outro. É a melhor descrição. A União Europeia e nos Estados Unidos. Exatamente. Aí terminando a pergunta aqui do Pedro, e as diferenças nas relações e dinâmicas de trabalho com as do mercado brasileiro? Aqui a dinâmica é diferente? Eu acho que acabou respondendo um pouco a pergunta, mas a relação lá é diferente do que aqui. O passo talvez seja diferente. Vamos falar em termos de seriedade, eu acho que depende também de onde você trabalha no Brasil. É difícil dizer, mas a parte trabalhista que talvez tenha algum impacto dentro das empresas é realmente a diferente. Entendi. Outra pergunta é do Daniel, Juventude. Sabe dizer se as pós-graduações e mestrado da faculdade brasileira são bem vistas nos Estados Unidos e na Europa? Acho que ele pode falar dos Estados Unidos, né? Eles... Não é que não seja mal visto, eles só não têm conhecimento sobre. Então eles não vão saber assim, olha, você veio desse curso que é muito bom, eu conheço, é uma das ótimas universidades brasileiras ou federais, eles nem sabem qual a diferença da federal para uma privada no Brasil, ou se é bom ou ruim. Mas eu não vou te falar que não tem um peso não ter o título, se a empresa se importa com isso. Mas a gente tem visto essa nova vigente agora de não se importar tanto também. Mas isso vale também para título acadêmico? Para academia é diferente. A gente tem essa coisa também de não conhecer tanto. Eu sei porque a minha esposa veio da academia, então eu acabei tendo um pouco de vivência nesse sentido. E você via, assim, às vezes, aplicações de pessoas no Brasil em que, às vezes, chegavam para ela e perguntavam, você conhece isso aqui? Sabe se esse pessoal que tá esse curso é bom e tal? Porque eles não sabem, não sabem dizer se uma pessoa que vem da Unicamp e feito um bacharelado ou uma pós-graduação lá, que é bom ou não. Mas é complicado. Porque a norma para eles, a melhor forma de analisar nesse ponto seria mais por artigos, por meios que eles sabem de publicação, que eles já conhecem, já que eles não têm um parâmetro brasileiro. Mas eu estava dizendo mais em relação a título mesmo. O cara chega aqui, chegou com doutorado lá, a vaga para a empresa. E aí, é bom ou ruim? Porque aqui tem uma questão que eu estava discutindo isso há pouco tempo, que existe um preconceito com relação à titulação. Então, por exemplo, se você vai com uma vaga de doutorado, você está com doutorado e vai para uma vaga de desenvolvimento, existe dependendo da empresa, mas de modo geral, um repulso para esse título. E assim, aqui não vale. Não, é difícil falar nesse ponto, eu não sei. Mas pode ser que alguns locais tenham, eu não sei te dizer. Eu consigo ver algumas pessoas tendo esse preconceito. De, não, a pessoa já deve ter esquecido de programar, não sabe mais programar só porque fez doutorado. Não seja verdade, às vezes a pessoa fez doutorado todo programando, digamos. Porque eu já escutei que na Europa, alguns lugares também tem igual o Brasil, assim, aqui não, porque não precisa de tanto. E nos Estados Unidos eu vi ao contrário, a galera, você tem título, então vem cá. Você é uma pessoa cara, então pode vir que eu te quero. Entendeu?
É mais nesse sentido. Eu vejo muito isso nos Estados Unidos e em alguns países. Brasil, Espanha. Eu vejo a Espanha o pessoal reclamar bastante da galera que eu conheço de lá. Em alguns outros países, assim. E meio que os Estados Unidos e o Canadá acabam entrando nessa maré contra. Maré não, vou dizer que é maré. Sem olhar a parte negativa, eu consigo ver a titulação às vezes contar positivamente. Digamos, você possa querendo trabalhar como cientista de análise de dados, cientista de dados, talvez uma especialização nessa área conte positivamente, especialmente se você publicou ou tem coisas, comprovações realmente que você consegue processar isso ou trabalhar com isso, por que não? Mas é mais difícil pensar na negativa se você não viveu isso tanto. Felizmente, nas empresas que eu passei, isso eu não consegui ver. Também depende do tipo do foco da empresa, né? Acho que depende muito da empresa, do objetivo da empresa. No geral, eu imagino que assim, a negativa seria assim, cara, esse cara é muito qualificado para um trabalho que eu quero. Ele vai exigir muito dinheiro, algo do gênero. É o que eu conseguiria pensar no gênero. Não, ainda bem que não passei por nenhuma dessas. O Pedro ainda fez mais perguntas aqui, mas perguntas até que os alunos adoram. Tem alguma tecnologia que você recusaria trabalhar? E eu acho que como a segunda pergunta tem a ver bem com a primeira, eu já vou dizer logo. Você tem alguma dica ou usa algum método específico para aprender uma linguagem, um framework, uma tecnologia nova? Olha, eu gosto de começar pelo Hello World. O padrão. Padrão. Mas na graduação eu diria que eu começava muito de livros para a linguagem, para o framework. Hoje eu estou um pouco mais de blogs ou assuntos realmente específicos e começar de um exemplo e construir a partir dali. Então, isso mudou um pouco. A forma como eu abordo mudou um pouco. Antes eu, digamos, vi o grande para depois aplicar. Agora eu começo pequeno, começo a expandir e aplicar dali. Eu acho que você não necessariamente precisa aprender tudo para poder fazer o que você tem que fazer. Às vezes você pode só fazer o Stack Overflow e procurar os exemplos específicos e mudar e aprender a partir dali. Eu não. Principalmente se você tiver um tempo mais contido, né? Fora que tem inferência, por exemplo, se você aprende Rails, você automaticamente, você não precisa aprender, sei lá, Django ou Adonis, você consegue, com algumas inferências, só precisa saber o básico, o resto agora eu consigo seguir sozinho. Não tem muito o que... Mas você recusaria algum trabalho para alguma tecnologia ou... Olha, eu gostaria de não ter que trabalhar com Java de novo. Ficou traumatizado? Cara, já me falaram que mudou muito, tá? 4 longos anos, mas eu sei, mudou muito, então gostaria de não ter que, mas se vier, a gente faz. Inclusive tem frameworks que tá igualzinho Rails, no caso de desenvolvimento web, que é o Rails da vida, assim. Rails. Tem o Springer, tá bem diferente, mas eu também acho que rola certo preconceito daquela época que a gente programava. Muita configuração de JBoss. Mas por curiosidade, o Rock foi responsável para basicamente criar todo um framework. Então, não só desenvolvia, ele fazia a parte da arquitetura e desenvolvimento do framework em si, em Java. Saudade de uma JSP. Então, muito Velocity. Muito Velocity. Foi brabo aquela época. Não, só completando, porque eu virei o sucessor do Rock. Herdou o Desculpa filho aí pelo dele. código ruim. Tá, agora Herdou o filho dele. Outra pergunta aqui. Quais os benefícios que você enxerga de trabalhar com uma equipe multidisciplinar ou pessoas de outra área de conhecimento para sua cabeça de computação / engenharia de software? Ótima pergunta. Acho que a diversidade é muito boa. Você tem ideias diferenciais, assim, diferentes do que você está acostumado, do grupo de computação em si, e ter outra dinâmica, outra forma de abordar o mesmo problema. Isso é muito benéfico, especialmente se você está, digamos, expandindo, arquitetando, e você quer explorar e quer tentar arrumar uma solução flexível. Quanto mais pessoas puderem contribuir e
Pode não ser a melhor ideia, pode não ser a ideia, mas quem sabe a ideia não sai de todos esses pequenos exemplos aí que a gente pode montar. Acho que não só isso, eu até falo para os alunos também para pegarem disciplinas que não são da computação. A gente pegou economia, e isso pode gerar certas oportunidades no futuro, né? Dá uma visão bem diferente. No sua própria área em si. E um extra disso, sem ser no foco profissional em si do trabalho, você acaba aprendendo sobre outras coisas também, porque sempre vai rolar um chat, sempre vai ter um pequeno papo em reuniões ou fora, se você estiver no escritório, conhecendo, aprendendo mais sobre outras culturas ou outras áreas. Isso é excelente, sempre agrega, né? Não tem... Eu acho que é ótimo esse tipo de coisa. Assim, tem até uma pergunta aqui da mesma pessoa, né? Tipo, que eu acho que encaixa bem nessa discussão de troca de experiências, né? Aí tá perguntando se você passou por alguma migração, assim, de linguagem e tecnologia durante o seu trabalho, assim, digamos, naqueles 7 anos lá que você ficou. Sim, eu ajudei a... continue. Não, ele só ia perguntar se foi doloroso fazer essa migração. Não, foi gratificante. Foi divertido. Numa das aplicações antigas, a gente saiu de uma Pro CGI para Ruby on Rails e com foco mais em servers, em clouds. Então, isso foi bem interessante participar disso. E ficou bom. Mas não só isso, né? Porque também você mesmo falou que você foi para desenvolvimento e depois virou arquiteto. Teve também essa migração, porque são tarefas bem distintas, né? A migração de profissionais ou... sim. Porque no caso ali você teve que seguir para a parte de também Ops, que não necessariamente você precisa estar focado, né? Como foi essa mudança aí eu participei de um projeto no passado que era uma classificação muito intensa em microservices, de microserviços para lá e para cá, e a gente integrando isso no cloud, e foi interessante. Não é algo... é um outro paradigma de computação, né? De você pensar, então, nos pequenos serviços e saber estabelecer a comunicação entre eles. É trabalhoso, mas dá para aprender. Mas nessa época, o que você ficou estudando? Foi só DevOps ou foi alguma parte mais fundamental da engenharia de software? Ou tecnologia? Ou mais parte de computação formal? Para esse virar arquiteto? Teve muito design partner, muito a forma de escalar, de você arquitetar, de tipos de arquitetura em si, né? Se é uma arquitetura por eventos, se é uma arquitetura através de APIs. Essa aplicação específica, o backbone dela, a parte onde você construía, ela é bem focada no que a Amazon provê, que era a AWS provê. Então você acaba usando lambdas, mas você tem que definir como é que você vai conversar com essas lambdas. Então rola todo um estudo e pesquisa por trás. Assuntos, formas de você aprender mais sobre isso. Eu estudei muito pelos vídeos e apresentações do Reinvents. Ele tem um conteúdo muito extenso para a Amazon, e o blog deles também é muito bom. Então, mas isso foca não só neles em si, mas também na forma como você pode arquitetar ou fazer as comunicações. Então, essa parte de engenharia de software você chegou a ver na graduação, no mestrado? A gente viu na graduação, mas não é distribuído, né? Não nesse nível. Acho que é mais focado eu diria que é mais focado no código em si, na forma como estrutura um repositório. Não era monolítico, né? Monolítico. Não expandia nesse nível de componentes ou de serviços. Pelo menos não foi tão distribuído assim. Acho que tinha uma eletiva distribuída na computação de sistemas distribuídos, mas eu não fiz. Mas eu acho que o sistema distribuído que eles veem mais não é esse distribuído que você está falando, entendeu? Não é não. Não era qual? Você
tratar Rede mesmo. eventos, de threads e coisas do gênero. Não é essa parte de você pensar em uma arquitetura de software onde tem várias soluções que aquilo ali tem que distribuir, aí tem uma comunicação, arquitetura de fila. Isso Não entra essa parte. É outro esquema. dá exemplo mesmo, design patterns. Eu não lembro de ter visto na graduação. Eu com certeza não vi. A gente viu um pouquinho. Cara, muito nada. Que eu lembre, assim, eu posso ter dormido, como o pessoal lá do chat falou, né? Eu posso ter dormido na época, que era bem comum. Não cara, que... mas nesse processo, só pra saber, assim, né, mais curiosidade também, esse tempo que vocês estavam definindo arquitetura, estudando e tudo mais, ele foi um tempo, assim, que vocês realmente pararam para aprender esse tipo de coisa, ou foi um processo iterativo, assim, de ir fazendo e aprendendo e descobrindo, assim, ou tinha realmente um processo ali para saber, olha, a gente tem que fazer isso aqui, então a gente precisa descobrir isso, isso e isso, né? Foi um processo construído do zero, ou já tinha uma base ou alguma coisa? Teve muito prototyping, então você acaba integrando nessas aplicações pequenas para ver como isso ia funcionar e tentando fazer uma prova de conhecimento ali e aqui. Mas também teve momentos em que a gente estava só, ou eu estava enquanto o pessoal estava fazendo outra coisa, só realmente pesquisando e navegando nas possibilidades que teriam para arquitetar. E você sempre passa, assim, o processo que a gente tinha de arquitetura, de formalização de designs para esse projeto, sempre passava também pela revisão de outras pessoas. Então, não era só uma decisão que eu como arquiteto ou a pessoa como arquiteta toma, Claro. mas no final das contas é o grupo técnico que está realmente aprovando isso. Mas eu acho que essa parte também estava bem na migração do começo de microserviço, então é natural ter o tempo ali para... Porque tem aquela questão, se você taca tudo para microserviço, você pode dar um tiro no pé, né? Então, nem sempre preciso gradual. E nem sempre precisa, é difícil manter, ainda mais se a equipe for pequena, né? E você está muito assim, digamos, distribuído por aí e não tem as ferramentas certas. Se tiver algum problema, pode ser difícil você manter. Sim, exatamente. Na verdade, a gente eu e o Bruno, a gente está trabalhando com alguns alunos para discutir esse tipo de arquitetura e brincar, porque eu acho que é bem interessante já começar na graduação dessa discussão já. Mesmo que não tenha alguma coisa muito prática ali, né? De ter. Porque é difícil você ter isso. Você ter um problema realmente para precisar ter isso. Só tipo Netflix ou realmente empresas que têm essa carga para poder pensar em um sistema desse porte, né? Acho um sistema uma aplicação muito comum que você vê atualmente é aquela questão do SSO, né, de logins. Você tem um local que você faz autenticação, que você vê que todo lugar tem, né? Um usa o Google, outro usa o Facebook para poder autenticar. Eles são basicamente seus serviços que você está comunicando com eles. Só não é mantido pelo desenvolvedor principal, né, a sua aplicação. Mas é um serviço. Aí você poderia ter escrito o seu próprio autenticador, né? Sua própria unidade de identidade. Mas mais no sentido de arquitetura de fila, entendeu? Porque a arquitetura de fila para tentar solucionar alguns problemas no microserviço e fazer isso é meio complicado. Você botar todos os microserviços, os serviços dentro do seu sistema interagindo dessa forma. Assim, é meio complicado fazer um protótipo isso no nível de graduação, sem ser você ter uma aplicação real, sabe? De um sistema. Começa a complicar mais. O de fila que eu lembro de ter usado foi para fazer processamento de arquivo. Então, digamos que alguém faz o upload e você, depois de upload desse arquivo, você tem que processar para fazer alguma coisa. Digamos que você queira transformar imagens, extrair thumbnails de imagens, você não quer fazer isso, obviamente, na thread de upload, mas você vai fazer no back-end. Uma forma é só enfileirar os arquivos e executar a partir dali. A outra abordagem é enfileirar os jobs, né? Mas, no final das contas, funcionam da mesma lógica.
Sim. Mas é uma fila. É complicado, mas quem sabe aí a gente tenta. Ou trazer realmente você ou uma pessoa experiente para poder apresentar esse tipo de solução para a galera. Sim. Essa parte de engenharia de software que a gente não vê tanto na graduação. Vê alguns casos, sim, um projeto final, mas não é muito comum, não. Até design patterns mesmo, ou arquitetura de padrões arquiteturais. Tipo é interessante, é. Acho bastante, é bem interessante. Seria interessante, legal mostrar que tem essa abordagem da fila, tem também a abordagem fan-in, fan-out, né, que é um cara recebendo, processando, mas aí paralisando para vários outros. Depois você pode fazer o join ou não disso, ou só deixar como tá. Aí tem a questão dos bancos. Fica parecido com as threads, né, que você acaba no processo, quando você faz os forks, se você vai juntar ou não no final. Mas aí os bancos vão ser juntos ou um só, separado? Aí como que vai fazer Não sei, depende da sua necessidade. Como que você vai fazer a estrutura relacional disso, com a integridade? Tem um monte de não sei agora. Talvez você não tenha nem relações. Sim. Aí depende de tudo do problema, né? É bem complicado. Eu acho que valeria muito um metatalk só disso, assim. E trazer umas pessoas bem específicas pra poder discutir isso. Eu acho que isso tá muito na moda hoje em dia. É só ver, acho que... Então, uma forma de fazer isso é você especificar um exemplo pequeno. Não vamos fazer a locadora do tio, mas algo assim. E depois dali, como seria uma possível arquitetura disso? Acho que dá uma discussão boa. Sim, até o Pedro brincou aqui, vai no NoSQL, em top de redundância e seja feliz. O problema é você manter essas redundâncias. E aquilo ali realmente acontecendo. Se você insere o usuário e no outro lá tá inserido. É o que acontece agora no sistema. Você vai pra Black Friday, você compra um negócio que não tá nem no estoque. Porque não atualizou, né, do outro lado. Ou não teve a relação. Gerei boleto, é meu, já era. Então, pessoal, eu vou encerrar, infelizmente, aqui. A conversa tá muito boa. Eu acho que daria eu tranquilamente conversar sobre isso por mais de 1 hora, fácil. Ainda mais um assunto que interessa. Eu sei que interessa também o Bruno e o Rock ao mesmo tempo. Uhum. O pessoal tá dizendo no chat. Mas eu queria primeiramente agradecer muito, muito mesmo ao Rock por essa oportunidade. Eu já tentei trazê-lo desde 2013, na Rural, na universidade. Mas é meio complicado de trazer, ainda mais com uma pessoa morando fora. Então eu acho que foi um dos motivos que eu falei, pô, Rock, eu acho que agora tem que ser, agora vai. Não só ele, tem mais outras pessoas aí que estão na fila que vão ser em breve. Então eu queria agradecer muito, muito o Rock. E passar esse pouco conhecimento, bastante conhecimento dessa vida fora do país, no caso. Mas teria um trilhão de outros metatalks fáceis de outros assuntos. Mas a gente acabou restringindo a essa, que é uma dúvida que está bem comum, ainda mais com a situação do Brasil. O Pedro tá brincando aqui que não quis pagar a passagem do cara. Ele tava aqui no Brasil, mas é difícil. Igual a outra pessoa, a Cláudia. É complicado. É bem difícil. Não, o Felipe ofereceu até carona. Até ofereci carona, tá vendo? E Pedro, não me perturba também não, porque eu já te chamei. Então, você também não foi. Já boto logo no chat. Obrigado a vocês pelo convite. Foi uma boa oportunidade e foi bom falar sobre isso. É um assunto realmente que eu gosto e talvez ajude alguém que tenha um plano semelhante no futuro ou não, só quer saber mais a respeito. E se tiverem outras perguntas que quiserem passar para o Felipe, talvez eu consiga ajudar. Se tiverem qualquer pergunta, podem passar para mim que eu pergunto diretamente. Ou se eu souber a resposta, eu acabo respondendo, mas com certeza, provavelmente você vai ser uma influência de alguém que vai sair do país. Com certeza. Não que seja bom pro país isso. Isso é uma outra discussão, uma outra conversa. E pode ser outro metatalk. Não necessariamente é bom. Mas eu acho que mostrar que a galera vê qualquer universidade é igual a todo mundo. Acho que hoje o conhecimento é meio bico, né? Ainda mais internet, YouTube, você aprende o que você quiser agora. Né? Na verdade ainda mudou isso, essa interação. Até como o Rock falou, o que ele precisou
Ele foi lá e resolveu. Resolveu e acabou. E até assunto, como ele falou, né, Rock, que foi assunto não somente só de tecnologia, né? Essa parte aí que a gente estava comentando agora não é tecnologia, é realmente a parte da computação, a parte teórica mesmo. A gente vê muitas aplicações agora, mas você tem uma teoria grande por trás mesmo. Sim. Então, pessoal... Não dá pra sair codificando, né? Não pode. E aquela questão, a computação, a graduação te dá a base matemática para você aprender o resto. Aí você pode estudar outras áreas, você pode estudar tecnologias, não importa. Mas você consegue, a partir dali, daquele conhecimento mínimo, seguir em frente, né? Então, queria agradecer novamente, muito, muito mesmo, Rock. E agradecer também o chat aí, a gente tá com bastante gente no Twitch. E provavelmente muita gente que falou que até no Discord que não poderia participar por alguma questão de horário, que tá em algumas disciplinas que estão vindo de noite também. Provavelmente vão assistir lá no YouTube, a gente vai deixar disponível para todo mundo assistir, assim como a gente fez da primeira. E você quer, só terminando aqui, Bruno, você quer algum comentário, algum spoiler? Não, tipo, semana que vem provavelmente a gente vai falar com um amigo meu que tá na Alemanha, no caso, pra gente pegar esse paralelo entre Estados Unidos e Europa, né? E aí a gente pode fazer uma comparação, assim, porque as diferenças são muito grandes, assim, né? Tipo, na empresa, é só um spoiler, na empresa dele lá, chega um dia de tarde que o chefe proíbe ele de trabalhar e entrega cerveja pra ele lá ficar de boa. Então, e é uma das maiores empresas de desenvolvimento de software do mundo, então a gente pode... Eles têm sede em Boston, então vai ser uma coisa bem interessante, porque ele já ficou transladando entre as sedes, então tem uma dinâmica bem legal. Então valeu, pessoal. Definitivamente não funciona por aqui. Definitivamente aqui não é do mesmo jeito. Então, ele fala que a filial de Boston é completamente diferente da filial da Alemanha, assim, sabe? Não, pode são ser totalmente... que na Silicon Valley tem algum momento, alguma empresa que seja desse naipe. Pode ser que sim, não sei. Porque eu acho que é mais a cultura da Europa em si, porque lá tem aquele negócio, deu o horário de trabalho, todo mundo para de trabalhar, eles não ficam alongando, não tem aquela coisa, né? É um pouco diferente a cultura, assim, da carga de trabalho em si. Concordo. Mas aí a gente discute na próxima essas coisas. Isso. Já fica o chamariz da próxima. Se o Rock quiser participar também vai ser legal. Vou assistir talvez no YouTube depois. Ainda mais... Os horários que vocês conseguirem com a Alemanha. Esse é um problema. Porque... lá são umas 5 horas de diferença, mais ou menos, mais pra frente. Então a gente tem que ver qual hora que vai dar. Mas semana que vem ele disse que tá de férias, então provavelmente... mas mesmo assim, 5 horas de diferença é um horário gritante, assim. Não vai querer fazer, tipo, 6 da manhã ou vice-versa. Não, provavelmente a gente consegue fazer à noite, assim, tipo 7 horas. Vai ser meia-noite, mais ou menos, pra ele lá. Acho que vai ficar tranquilo. Bom, beleza, então. Então, novamente, obrigado, Rock. E valeu, pessoal aí do chat aí pelas perguntas. Foram bem legais as perguntas.